E junto comigo aqui está o Marcelo, nós somos do coletivo Reconstrução e estamos aqui para um bate-papo ao vivo sobre as propostas do nosso coletivo para as próximas eleições do Sintrajude, e vamos conversar com vocês. A ideia é que os estão sofrendo e a ideia aqui é trocar um pouco essas experiências e conversar com vocês sobre o que a gente pensa para o sindicato nos próximos anos. Marcelo. Pois é, boa tarde aí para todo mundo, né? A gente faz aí esse esforço de organização para a gente poder participar dessa atividade e, assim, essas eleições a gente tem em vista aí colocar a nossa pauta, né, das eleições, das próximas eleições do Sintrajude, com as propostas, né, discutir um pouco sobre isso, mas assim, não esquecendo do contexto que nós estamos vivendo, de ataque, né, ao serviço público, a questão dos ataques à Justiça do Trabalho, que está aqui ao lado aqui do Fórum da Barra Funda, e então a gente gostaria de trocar um pouco de ideia com vocês. Vamos ver, inclusive seria ótimo contar com a participação de vocês, com as perguntas, enfim, para a gente trocar uma ideia efetivamente. Nós estamos lançando um boletim, esse boletim que está na minha mão, na mão do Marcelo, é o boletim Reconstrução Sintrajude de Todos. Ele deve chegar às mãos de vocês em breve. É um boletim de 4 páginas falando sobre a convocação do dia 18 de março, um dia de luta em defesa do serviço público. Ele também vai mostrar como vocês podem entrar em contato conosco e apresentar propostas, porque o que nós queremos é ouvir você sobre as ações no Sintrajude, mas nós já trazemos aqui algumas propostas. Nós trazemos, por exemplo, proposta de eleição eletrônica para o sindicato, uma forma de participação mais ampla. Nós trazemos aqui a proposta de desfiliação da Conlutas, que é a central sindical a qual o sindicato está afiliado, e a redução das mensalidades. Não sei se todos sabem, o nosso sindicato ele já teve uma participação de 65% da categoria filiada, e nós temos sindicatos do judiciário em todo o país que têm uma participação nesse percentual até maior. Atualmente nós temos somente 25% da categoria filiada ao sindicato. Isso é muito ruim, porque a categoria acaba não participando das decisões do sindicato que o sindicato toma, nos seus fóruns, nas suas assembleias, nos seus congressos, enfim. Não é a categoria que acaba dando os rumos que o sindicato precisa ter. E nós queremos inverter um pouco isso, nós queremos ampliar a participação das pessoas. Eu sou um servidor antigo do tribunal, eu sou da época que nós não tínhamos direito à sindicalização. Nós conquistamos esse direito somente na Constituição de 1988. Parece muito tempo, mas é relativamente recente. Os sindicatos são um instrumento que nos permite conquistar direitos, e nós estamos nesse momento sendo ameaçados de perder direitos. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no nosso tribunal aqui, nós não recebíamos o 13º salário. 13º salário, que parece ser hoje uma coisa normal para todos, foi uma conquista dos sindicatos, da organização dos servidores e sindicatos. Foi uma conquista que, mesmo tendo vindo um pouco antes até da Constituição de 88, ela foi objeto da organização dos servidores e entidades que viriam a ser o embrião dos sindicatos que nós temos hoje. Então, isso é só um exemplo. A assistência médica, outros direitos como que nós temos hoje, como de verbas compensatórias, foram conquistas dos sindicatos, e nós insistimos na necessidade de termos um sindicato forte. Eu queria que o Marcelo falasse um pouco sobre a dificuldade que a gente vê hoje dessa inserção do sindicato na categoria e a dificuldade das pessoas acharem que o sindicato é um instrumento que pode fazer com que a gente hoje lute para não perder aquilo que já conquistamos, porque hoje a gente luta muito mais para não perder o que conquistamos do que para conquistar mais direitos. Nós estamos numa fase difícil realmente, num contexto muito difícil, e eu acho que a importância do sindicato hoje é fazer essa luta acontecer e convencer toda a categoria, todos os
colegas que não são sindicalizados a se sindicalizarem. E passa por isso ouvir a categoria. O nosso sindicato recentemente fez uma pesquisa, nós sabemos que essa pesquisa foi feita e os resultados dela não foram divulgados. Isso é muito grave, porque mostra que a categoria foi ouvida, mas aquilo que a categoria disse talvez não tenha sido bem recebido pela atual direção do sindicato. E nós queremos mudar essa situação. Bom, gente, eu comecei a atuar na militância sindical a partir de 2006, né? Então participei aí de diversas mobilizações, greves por reajuste salarial da categoria, mas o diagnóstico que eu faço do movimento sindical é que, assim, de modo geral, as instituições sindicais elas estão em crise, né? A gente perdeu o contato com a categoria. Acho que a pergunta que hoje mais se faz é o que seria o trabalho de base. Ou seja, depois de se levar em consideração esse atual momento, que nós tivemos aí uma verdadeira derrota, né, dos trabalhadores e um governo que ele veio com uma agenda de retirada de direitos, essa é a pauta principal, uma política de austeridade para impor uma agenda de caráter neoliberal. Então, o que acontece é que a gente vê agora, né, os sindicatos, de modo geral, estão fragilizados e a gente tenta ir à base para conversar e a gente não tem o que dizer. Então, assim, é uma situação um pouco complicada. Então, eu gostaria de, inclusive, dialogar com quem estiver assistindo, para que a gente possa debater sobre as causas disso. Mas esse é um primeiro momento, a gente tem um bloqueio em relação à ação. Né? A gente não sabe por onde começar na questão de organização. Isso é uma crise das instituições sindicais. Por outro lado, nós temos uma crise também geral da classe trabalhadora, que já há alguns anos já existe em formação essa política neoliberal que vai pouco a pouco dissolvendo a sociedade. Então, os trabalhadores eles estão cada vez mais desunidos, mais pulverizados, e a gente não consegue dialogar. Isso acaba sendo reforçado pelas novas tecnologias do trabalho, né, a reestruturação produtiva que nós tivemos na última década. Então, no caso aqui, por exemplo, do Tribunal do Trabalho, isso está sendo gritante, né? As novas tecnologias estão levando as pessoas a trabalharem em casa, a gente já não consegue mais se ver, cada um se transforma numa unidade produtiva, né? Não se discute mais direitos, não tem mais espaços públicos. Então, uma das tarefas primordiais do movimento sindical é reconstruir os espaços públicos perdidos, né? E nesse sentido, a atual gestão, que tradicionalmente tem atuado segundo um modo de atuação, que já se vê obsoleto. A gente precisa de alguma maneira transformar isso. Então, essa é uma das tarefas primordiais. A gente tem que mudar a nossa prática de organização e de ação para tentar reconstruir os espaços públicos. Né? Então, eu acho que isso daí, dentre as nossas propostas, a questão da eleição eletrônica, a questão de uma proximidade maior, ou seja, de permitir a participação efetiva das pessoas, isso é fundamental. Né? Ainda de lá para cá, né, a gente já fazia essa crítica nas últimas eleições, não mudou o formato daquelas assembleias de sábado às 13 horas da tarde, que meia dúzia de pessoas conseguem aparecer. São os mesmos rostos que aparecem em todos os lugares. E mais de 90% da categoria fica excluída. Então, nós não conseguimos mudar isso. Então, essa é uma das questões assim, que eu acho que é fundamental a gente debater. Nós estamos aqui com a Gabi, que é jornalista que está nos assessorando, que está ouvindo, também acompanhando, e se nós tivermos a participação de alguém, ela vai nos alertar para que a gente possa debater, explicar, esclarecer, enfim, naquilo que for possível. Eu gostaria de acrescentar também, assim, nós já temos, nesse boletim, trazemos aqui alguns temas que nós gostaríamos que as pessoas opinassem. Por exemplo, a questão da implantação de um outro sistema para o plano de saúde. O plano de saúde, nós tivemos uma conversa recente com a diretoria geral do tribunal. Nós sabemos que vai ser muito difícil para o nosso Tribunal do Trabalho, no caso, manter o plano de saúde. O problema na Justiça Federal também é o mesmo. Nós temos uma dificuldade
dificuldade com as limitações orçamentárias. A Justiça Eleitoral nem sequer existe um plano de saúde. Então nós precisamos discutir como é que nós vamos, como servidores, manter essa situação ou buscar alternativas, né? Porque a tendência é os tribunais pagarem um valor cada vez menor ou congelado de auxílio de saúde e mandarem os servidores, digamos assim, se virarem em busca de um plano de saúde, o que não vai ser possível pelas condições atuais e pelos preços que são cobrados. Nós também estamos propondo maior fiscalização do FUNPRESP, acompanhamento disso, mais esclarecimentos para os colegas que estão nesse fundo de previdência, o contrato com cooperativa de crédito para oferta de consignados com juros menores, que são coisas que a atual direção do sindicato, de certo modo, rechaça e não consegue implementar. A defesa também de questões específicas de segmentos da categoria, como a questão do nível superior para técnicos, que é uma questão já decidida em assembleias, a questão da aposentadoria por atividade de risco dos oficiais de justiça, que é uma questão que é tocada apenas pelo segmento dos oficiais de justiça por meio de suas associações, mas o sindicato não tem acompanhado, não participa. Nós sabemos que existem muitas outras questões que dizem respeito a setores específicos do tribunal, mas elas muitas vezes não chegam até nós ou não chegam até mesmo à direção do sindicato. Como nós temos a ideia de que o sindicato deve ser para todos, o sindicato cada vez mais deve ser um instrumento de luta construído por todos e para todos, a nossa ideia é mudar exatamente essa forma de trabalho que tem sido implementada desde então. Então, nós só conseguiríamos que a categoria se interesse pelo sindicato se ela participar efetivamente. Para participar efetivamente, nós temos que dar os meios. O sindicato tem que tentar chegar lá onde está o colega, e não basta chegar lá fisicamente, um diretor fazendo uma visita ocasional. Nós precisamos estar presentes através dos próprios meios que a tecnologia nos dá hoje, né? Fazer com que as pessoas possam participar de momentos como esse, ao vivo, assembleias que possam ser transmitidas e que possam dar possibilidade de todos participarem remotamente. Essas ideias, há 3 anos, quando nós disputamos a última eleição e perdemos por uma diferença de 14 votos, nós já estávamos apresentando essas ideias e a outra chapa que venceu a eleição se comprometeu a encaminhar algumas delas. Também fazia parte do programa da outra chapa, por exemplo, a questão das assembleias, a própria questão da redução das mensalidades, que nós sempre propusemos, de fazer uma redução gradual para permitir que mais pessoas aos poucos fossem entrando como filiadas, porque isso é uma forma também de abrir a participação. Nós sabemos que a mensalidade do sindicato, o custo hoje da mensalidade do sindicato ficou muito mais alto do que era quando foi implementada 1% de toda a remuneração. Então nós propomos mudar isso, nós propomos fazer com que as pessoas, se nós queremos ter um sindicato em que a maioria ou grande parte da categoria seja filiada, nós precisamos reduzir a mensalidade, mas a direção precisa se propor isso, precisa implementar isso. Então, o nosso objetivo é lançar uma chapa para concorrer às eleições do Sintrajud, que devem ocorrer no final de abril e início de maio. Em primeiro lugar, o sindicato de todos, o Sintrajud de todos. Para ser um Sintrajud de todos, nós temos que ouvir a todos. E essa é a proposta que nós estamos trazendo hoje para vocês. No boletim que nós estamos distribuindo esse contato, nós temos um grupo também, uma página também do Facebook, onde estamos transmitindo agora, que é possível, através dela, fazer com que sejam encaminhadas propostas, sugestões, e está aberto o diálogo. A ideia é que todos vocês, essa live vai ficar lá na página do Facebook, e nós também temos uma página no YouTube, e a ideia é que todo mundo participe e envie sugestões. A Wanda Pires e o Clóvis Maturana estão acompanhando aqui ao vivo, comentaram aqui, deram alô. Muito bom. Aqueles que estão acompanhando, a gente sabe que nem todo mundo está podendo acompanhar
esse horário, mas como nós vamos deixar para que seja depois, para que as pessoas possam ouvir, o canal está aberto. O importante é isso, que o canal está aberto para que todo mundo possa saudar essa possibilidade de termos uma alternativa na disputa. Eu gostaria de só, antes da gente fechar, a gente falar um pouco do momento que nós estamos vivendo e dessa mobilização para o dia 18 de março. Os sindicatos dos servidores públicos e as centrais sindicais convocaram o dia 18 de março, ainda no ano passado, para ser um dia, uma data a ser construída em todas as categorias, uma forma de uma resposta dos servidores, principalmente porque nós tivemos a reforma da Previdência que nos atropelou o ano passado. A reforma da Previdência, para todos terem ideia, quando foi implementada no primeiro ano do governo Lula, nosso sindicato, que era praticamente a mesma direção que está hoje, nós convocamos uma greve, nós tivemos uma greve de mais de 3 meses contra a reforma da Previdência na época. Este ano, com um governo muito mais opressor do que qualquer outro governo que nós já tivemos, com uma proposta de reforma da Previdência que estendeu o prazo para todo mundo se aposentar, mas além disso, ela vai aumentar a nossa contribuição à Previdência já a partir do próximo mês. Então nós teríamos que ter dado uma resposta e nós não demos. E quando eu digo nós, não somos só nós, servidores do Judiciário, são todos os servidores públicos federais que naquele momento foram atingidos. Nós não conseguimos reagir. A própria sociedade que também foi atingida, os trabalhadores de modo geral também não conseguiram reagir. Nós fomos, de certo modo, imobilizados por esse governo. E nós estamos vendo que se a gente não esboçar uma reação mais forte, o ataque vai continuar, porque vem aí uma reforma administrativa que também é cruel, que tem o objetivo de acabar com a estabilidade do serviço público, que tem o objetivo de reduzir salários, reduzir a jornada de trabalho, que tem o objetivo de esvaziar, sucatear o serviço público, que é um serviço que, se está ruim hoje, se for reduzido, ele vai ficar muito pior. Ao invés de termos medidas do governo para melhorar o serviço público, para dar um serviço público de mais qualidade à população, o que nós temos é proposta de extinção da justiça do trabalho, é proposta de redução dos serviços, como a gente viu recentemente no caso do INSS. Eles reduziram o quadro do INSS e a fila para aposentados e para outros benefícios aumentou. E a solução do governo é tentar agora trazer, primeiro veio com uma proposta de trazer militares para suprir os cargos que eles mesmos extinguiram. E agora está com outras propostas aí para tentar resolver um problema. E nós temos esse mesmo problema na saúde, esse mesmo problema na educação. E o destino de um país com esse serviço, sem serviço público, com um serviço público esvaziado, é ruim. É ruim principalmente porque a maioria da população precisa do serviço público. Quem precisa do serviço público de qualidade não é a elite. Quem precisa do serviço público de qualidade é o povo. E a Justiça do Trabalho é um exemplo disso. O judiciário sucateado não interessa para a maioria da população. Então nós estamos querendo chamar todos para participar desse 18 de março. Mas de qualquer forma, da forma que for possível, que não seja parar no dia, como estamos chamando, uma paralisação no dia 18, que seja de qualquer outra maneira, que seja de fazermos um grande ato de protesto, que seja de fazermos... Eu queria que a gente usasse a nossa criatividade, como já usamos de outras vezes, para participar. Sobre a greve, é importante, né, como minhas pessoas, quer dizer, além de fundamental, mas a gente precisa fazer uma autocrítica do que nós fizemos nesses últimos anos e tudo mais. De fato, assim, nós nos habituamos com um modelo de manifestação, de greve, que é muito performático. A gente saía das ruas com os bandeiras, até então a gente tinha a gente conseguia ressoar os nossos protestos, as nossas coisas. Isso pouco a pouco foi perdendo eficácia. Então, assim, isso nos exige hoje, isso tem um desafio de organização que é muitíssimo maior. Quer dizer, não adianta mais, como eu já tenho repetido algumas vezes, as greves performáticas. As greves que não param, as greves que a gente simplesmente consegue manifestar um pouco do nosso repúdio, mas efetivamente a gente não consegue mais parar o serviço, enfim, trazer efetivamente um efeito da greve. Então, é um momento de nós pensarmos sobre também a forma
como a gente se organizar, por isso que a gente faz esse chamado. A gente precisa, de fato, compreender que a falta de efetividade, né, desse modelo de ação política e criar novas formas. Tá? A gente está enfrentando também os problemas de organização decorrentes desse novo modelo de trabalho. Né? Tem lugares que a gente está comparecendo já em setores que estão esvaziados, porque está todo mundo trabalhando em casa. Como é que a gente para a produção? Quer dizer, a gente está muito, de alguma maneira, preso, né, a novos modelos aí de controle que a gente não está sabendo lidar. Então, a greve do 18 de março, mesmo que a gente tem que fazer todo o esforço para paralisar, mas é um momento para a gente debater, é um momento para a gente refletir sobre novas formas de organização, para a gente refletir para onde vai o serviço público. A gente tem que também pensar que o serviço público ele tem os seus problemas, mas que isso tem sido explorado por esses governos para poder acabar com o serviço público, e não para aperfeiçoar em direção à ampliação da eficácia. Então, tudo isso daí vai estar em questão aí no 18 de março, vai ser importantíssimo a gente ter uma boa manifestação e adesão, participação de várias formas, né? Não precisa ser necessariamente somente com a greve, mas de tomar consciência do que está acontecendo, debater, enfim. Sim, porque nós temos um governo que nos ataca pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Você tem que enfrentar também hoje, não somente nas ruas, você tem que fazer um enfrentamento nas redes sociais. Nós temos um governo que usa as fake news para divulgar coisas mentirosas sobre os próprios servidores públicos, nos atacando, e nós não temos feito uma defesa à altura desse campo. Sobre o dia 18, o que o Clóvis está comentando aqui é que o povo muitas vezes vê o servidor público do judiciário, principalmente, como privilegiado, assim, né? Mas se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso também. Eu acho importante comentar isso por um aspecto. O governo, por exemplo, quando propõe uma reforma administrativa, ele está fazendo essa proposta e está excluindo dessa proposta os magistrados, né, que é uma peça importante do Poder Judiciário, e os parlamentares. Então, assim, nós não podemos aceitar que nos apecha de privilegiados, porque nós trabalhamos e nós fizemos um concurso público, nós participamos de uma seleção de um concurso público. Nós podemos discutir, sim, a situação, e acho importante nos sensibilizarmos com o povo, porque a situação do povo e da população que está desempregada e que vive de baixos salários e que está no emprego informal, no trabalho informal, que vê o servidor público como alguém privilegiado, porque evidentemente que para essa pessoa, alguém que tem o seu salário garantido é um privilegiado. Ele não tem salário, ele está sem emprego, ele tem um trabalho informal, ele vive de bico. Então é normal que as pessoas vejam assim. Então é campo fácil para o governo fazer esse tipo de discurso, mas quando ele apresenta uma proposta que ele exclui os magistrados, o que faz com que a gente pense? Não é? A gente pensa que nós não somos nós os privilegiados. É importante que as pessoas comecem a pensar isso. Eu gostaria de colocar sobre isso, que é o seguinte: de fato, o que a gente precisaria começar é enfrentar essas questões. Porque a gente fica sempre acuado com relação à questão salarial. Existe todo um discurso ideológico que já coloca o funcionário público já como privilegiados. Qualquer servidor público, ao fazer parte do Estado, já é algo desnecessário, um peso morto e tudo mais. Existem uma série de distorções na categoria, assim, não só na nossa, como em diversas categorias do serviço público. Isso tem que ser enfrentado. Agora, a questão toda é o seguinte: é você utilizar esse argumento que existe de fato no serviço público e jogar tudo fora. Quer dizer, é exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, eles colocam, muitas vezes também entram umas fake news, quer dizer, até mesmo no debate público, eles juntam, por exemplo, a nossa categoria com a categoria dos magistrados. Quer dizer, colocando como se a gente carrega o judiciário nas costas, com todos os seus desvios, desvio de função, inclusive, e tudo mais, quer dizer, e de repente, quando é para discutir essa questão salarial, a gente é junto como se a gente recebesse igual uma juiz. Não é verdade isso. Então, mas que existem distorções salariais na categoria, existem sim. E a gente tem que enfrentar isso, né? A gente tem que trabalhar para criar um modelo que seja mais eficiente e tudo mais.
Agora, outra coisa é colocar que o serviço público já de antemão não presta, deve ser extinto. Quer dizer, esse debate é falacioso, né? A gente precisa combater isso daí e a melhor forma da gente fazer é difundir o debate. Só que a gente só consegue isso com os espaços públicos, né? Que foram dissolvidos, que a gente tem como meta em tarefa, né? Reconstruir. Importante destacar sobre isso, ainda sobre isso, que quando se faz esse discurso, o objetivo claro é transformar aquilo que é público hoje em um espaço privado. Você pega o caso da educação, você pega o caso da saúde, qual é o objetivo? Então, quem são os privilegiados a quem eles querem, digamos assim, atribuir esses serviços? Aqueles grandes empresários da saúde, da educação, por exemplo, são aqueles que acabam ganhando com a deterioração do serviço público. No caso do judiciário, tem um exemplo muito claro. Existe um projeto de lei, por exemplo, no Senado, hoje apresentado por uma senadora, que quer tirar todo o serviço de execução do judiciário e passar para os cartórios. Os cartórios, como vocês sabem, estão fazendo campanha de angariar assinaturas para a criação do partido do presidente da República. Quer dizer, qual é o verdadeiro privilegiado? São os servidores do judiciário que hoje exercem essa função, ou será um dono de cartório que vai pegar essa função, eventualmente, que hoje é pública, e transformá-la em função privada, pagando um salário muito menor e ganhando com isso? Quer dizer, então, por trás de toda a proposta de deterioração do serviço público, sucateamento, existe alguém com muito mais poder, né, para concentrar renda e para ficar com os lucros que hoje seriam do serviço prestado ao público. O que nós precisamos é melhorar o serviço público. Nós precisamos que o serviço público seja melhor para a população. Nós defendemos uma população que seja cada vez mais bem atendida, seja na saúde, na educação, na justiça, na segurança pública, em todos os campos em que o Estado atua. Temos mais alguma coisa? Eu acho que nós podemos encerrar essa live, porque nós já temos uns 20 minutos, quase meia hora de conversa, e a gente pretende fazer outras. A nossa ideia é que nas próximas a gente divulgue mais, as pessoas possam participar mais, a gente possa trocar mais, digamos assim, essas experiências e ouvir mais vocês. Olha, da minha parte também, encerrando, aí, eu acho que faço um apelo para os colegas, né, que assim, a gente vai ter que fazer uma série de sacrifícios nesses últimos momentos, principalmente para construir a greve, para fazer as coisas. Eu estou deixando meu horário de almoço aqui, né, para poder participar, enfim. Eu acho que assim, daqui para frente vai ter que ser assim. Mesmo que a gente deixe, por exemplo, 15 minutos do nosso almoço para a gente poder contribuir com o processo de organização, de distribuição de ideias e tudo mais, isso tudo é fundamental. É tanto fundamental do ponto de vista operacional, né, para poder fazer as coisas acontecerem, quanto do ponto de vista pedagógico. A gente precisa reaprender que a gente só é forte junto e agindo, e não mais assim no plano das ideias, ali, especulando e cada um no seu quadrado. A gente tem que de fato reconstruir esses espaços públicos. Então, dia 18 é uma boa oportunidade e a nossa chapa aí de oposição, ela tem essa perspectiva aí de reconstrução para vocês. Até lá. Falou!